Você de casa! Olá, você de casa. Eu tô assustado com essa frequência. Onde a gente vai chegar postando tanto vídeo assim? As pessoas assistem mesmo? Estão de olho no que tá acontecendo? No movimento, como você diria. Estão de olho no movimento. E ninguém marcando o toco. E olha como que a xícara some na minha roupa. Canecas camufladas. Pois é, vamos trocar? Não. Só pra dar um contraste. Sabe por que eu tô assim vestida tão sério? Porque com YouTube não se brinca? Não, se brinca sim. Ah, se brinca. Mas é porque a gente tem um tema sério hoje do nosso vídeo. Sem Que é tudo- piadoca? Padoca? É uma padoquinha? Só um pãozinho na chapa? Proibido? Piadoca, né? Tipo uma padaria com piadas, né? Um stand-up padaria. É, na padaria. Piadoca. As pessoas pediram tanto, literatura russa, quero coisa mais séria e tal. Quem pediu isso, pelo amor de Deus? Tem muita. Tá aí essa pessoa? Eu quero ver pelo menos uma visualização nesse vídeo. Ah, então tá bom. Mas não conta as nossas. Então vamos já contar a partir da terceira? Que uma visualização geralmente é sua, outra é minha. Aí se a gente vê 3 visualizações... Vai rolar da minha mãe. 4. Vamos pelos que são certos. É. Então a partir da 5ª visualização a gente fala, beleza, assistiram esse vídeo. Uhum. Fechou. Mas, por outro lado, a gente tá pegando um tema que é bastante conhecido. Eu não sei se é popular, mas as pessoas conhecem esse autor, que você já sabe no thumbnail. Que é Então, que Dostoiévski. engraçado, você... Ah, tá. Eu ia falar, você em casa sabe, eu não faço ideia do que ela tá falando. Agora eu faço. Tá bom, Dostoiévski, bom, já diminuiu o range aí. Se a gente vai falar de literatura e Dostoiévski, provavelmente a gente não vai falar de um menos famoso, como, sei lá, aquele que ele aposta. Engrok? Não vai ser... O jogador? O jogador, não vai ser o jogador. Não vai ser jogador. Não vai ser Memórias do Subsolo. Não, nem Irmãos Karamazov, porque aí vai ter uns Muita vídeos e vídeos e vídeos. É uma novela muito grande. Gigantesca. Mas é uma obra que a gente estuda na escola. Então já tá mais fácil já. Crime e Castigo. Isso. Ou Crime e Consequência. Crime e Punição. Crime e Punição. Punishment. Acho que em inglês é isso, né? Crime and Punishment. Não sei, em russo é Преступление и наказание. Que é, traduzindo literalmente... Crime e castigo? Castigo mesmo. Então tá Isso. bom. Você quer contar, assim, brevemente O sobre enredo? o quê? Sim. Importante, falaremos de spoilers nesse vídeo. Tem pra spoilers. quem... Então tá. Então se você nunca leu... Inclusive, desculpa, mas o spoiler o próprio Dostoiévski dá já bem no começo. Já no começo, é verdade. O que é já um dos principais pontos desse livro, que torna ele tão especial e genial, na minha opinião. É uma história detetive, né, de crime, invertida. Imagina, vamos trazer aqui pra nossa realidade, você tá assistindo um episódio do Scooby-Doo pelo ponto de vista do monstro. Um monstro que não quer ser descoberto por essa molecada enxerida. Isso. Incrível. Mas, sabe, tem uma série que passou na Rússia, mas ela é muito antiga. Chama Colombo. Sobre um detetive americano. Começa a história pelo crime e o criminoso se esconde. Geralmente ele tem motivos, enfim. Geralmente uma pessoa bem-sucedida. Aí vem o detetive, né, pra investigar e meio que ele já sabe desde o começo que é você. Só que ele não tem Mas nada. ele gosta da perseguição. Não, ele não tem nada contra a pessoa. E ele vai através das perguntas. Ele fica enchendo o saco o filme inteiro do... Igual o investigador, né? O Porfírio. Porfírio o quê? Petrovich. Porfírio Petrovich. Investigador do Crime e Castigo. Então, eu acho que foi baseada a série inteira Nesse americana, personagem. foi baseada nessa história. Uhum. Você sabe o que aconteceu desde o começo e você vê por ponto de vista de criminoso. E olha que engraçado, porque há um tempo atrás, aí eu vou dar um spoiler. Outra coisa, às vezes você encontrou esse vídeo aqui pesquisando por resenhas de Crime e Castigo.
E diferente de canais sérios que de fato fazem um review, isso aqui é mais um bate-papo sobre o que é a história e provavelmente não dá pra usar muita coisa do que a gente tá falando aqui numa prova, se é o que você tá procurando. Agora, se você nunca teve nenhum contato com literatura russa, ou porque é muito difícil, ou porque é muito complicado e tudo mais, é uma boa maneira de você conhecer a história e quando estiverem conversando sobre esse livro, você já tem assuntos ali para entrar e discutir também a temática, né, da história. Mas o gancho que eu ia fazer é com uma outra série, uma outra história, que é uma série americana chamada Dexter. Não sei se você assistiu. Não, esse não assisti. Mas basicamente é uma série que dura muito tempo sobre um cara que ele é psicopata, mas ele usa a psicopatia dele pra matar pessoas más, entre aspas, ou que dentro do julgamento dele merecem morrer. Olha de novo a polêmica do Dostoiévski. Exato. E aí o pai do garoto, quando descobre que ele é um psicopata, começa a treinar ele pra colocar essa vontade dele de matar, desenvolver um método pra descontar só em pessoas de novo. Mas, porque vai do ponto de vista dele, o que é certo e errado pra ele. E, diferente do Crime e Castigo, essa série ela acaba sem você ver quais seriam as consequências dos crimes dele. Porque no fim das contas ele também é um assassino, né? Porque aí você vê, né? E seria muito legal descobrir esse ponto de vista, tipo, como que seria a reação das pessoas ao redor ao descobrirem que aquele cara perfeitinho, na verdade, era um assassino. Porque o que rola com o Raskolnikov, que é o personagem principal, é que a vida dele já é medíocre, já é uma vida miserável, tipo, é uma vida assim com pouco contato social, pouco... Por isso eu acho que a gente tem que primeiro, pelo menos, contar a o história, enredo. sim. Porque a gente já tá falando como se fosse, tipo, todo mundo conhece do que Por que dentro, é. né? Sim. A gente já tá fazendo análise. Tá, então Mas- vamos aqui direto ao assunto não, né? Que a gente já enrolou pra caramba. Vamos falar aqui sobre o que é o enredo dessa história. A história se passa em São Petersburgo, na Rússia, no século XIX, certo? Sim, finalzinho, né? Finalzinho do século XIX, e a gente acompanha a história do Raskolnikov, que ele é um estudante da Universidade de Direito, né? E ele tá completamente quebrado de grana, ele recebe, tipo, pequenas quantias da mãe, que é uma viúva que também vive ali muito apertadinho com a grana, e ele mora numa pensão, assim, que é um negócio que você... Pela descrição, vê o quanto que a vida dele é miserável. Tem pouca comida, pouco recurso, o cara só tem uma bota e ele tá ali dentro de um espaço de relação com a dona da pensão, que também tem uma penhora, né? Ela faz empréstimos, então ela Cobra juros. cobra juros. E é uma pessoa também desprezível pela descrição e pelo ponto de vista. E que faz um mal tremendo para a vida desse cara e para a vida de outras pessoas também. E ele começa a elocubrar, ó, palavra bonita, a planejar na cabeça dele o que seria uma vingança ideal ou o que seria a justiça dentro dessa relação e dentro dessa história. E ele chega à conclusão de que o mundo seria um lugar muito melhor sem esse ser humano. Então que se um dia ela caísse dura, todo mundo sairia ganhando. Que não tem ponto de vista onde essa mulher faça falta na sociedade. E ele começa a brisar nessa condição, nessa possibilidade. O que faz com que ele de fato tome a decisão, e isso já é bem no começo do livro, tome a decisão de matar. Então ele vai lá e comete um assassinato contra essa velha. Só que assassinato, ele dá tudo errado, né? Não é do jeito que ele pensou planejou e tal, sim. não. Ele tive que Porque matar ele não uma- é um assassino, Sim. né? Testemunha foi a irmã dessa mulher, que ele tive que matar também, porque ela... E supostamente ela era grávida, grávida, então ele mata 3 pessoas, né? Só piora, né? Só piora. E antes de matar, ele escuta um diálogo entre os conhecidos dele sobre essa mulher e o quanto que realmente ela é rica, ela não faz nada para a sociedade, ela só traz maldade. Inclusive, se ela sumisse, se ela morresse,
se alguém matasse ela, seria muito melhor, porque os recursos que ela deixaria poderiam Abasteceriam ser, muitas pessoas. Muitas pessoas, sim. Então ele tenha toda a certeza que ele faz o bem. Uhum. E aí ele, como um estudante de direito, ele tem ali uma certa visão e leitura do que seria a justiça, e ele tenta aplicar do ponto de vista dele como se ele fosse uma figura histórica. E o que isso significa? Num determinado momento do livro, existe um debate sobre qual a posição das figuras históricas na sociedade. Então, Napoleão, ele é o Napoleão com as mãos sujas de sangue. Sim. Ele não matou uma pessoa, ele matou milhares de pessoas. Direta e indiretamente por conta das ordens dele, por conta do comando, por conta do que significava a força e o poder dele, né? No que se aplicava. Sim. Eu lembro que quando eu estudava Relações Internacionais, na aula de Ciência Política, o conceito de poder é legitimidade mais o uso da violência. Isso é poder. Sim. Então, mas eu tenho dinheiro, eu sou poderoso. Não, porque você tem a lei que vai te barrar. Claro, existe corrupção, existe um monte de outros fatores. Sim. Mas quem pode usar da violência descabida com legitimidade é o Estado. Porque, de certa maneira, todo mundo está debaixo de um contrato social. O que é esse contrato social? Você assina sem pedir. Você nasceu, você está dentro desse contrato social. Então, você está dentro de uma sociedade com regras bem estabelecidas e as leis, elas coordenam as direções dessas relações sociais. E não existe lei para algo que não aconteceu. Então, para uma lei existir, alguma coisa tem que ter rolado, algo tem que ter acontecido. Então, depois de um assassinato, que se fez uma lei para determinar que o assassinato não pode. Teve que rolar uma disputa por um terreno para ter uma lei para regular como que é a divisão de terreno. Então, ele, com uma consciência do que ele estava fazendo, tentou alocar... O Raskolnikov tentou alocar ali essa atitude dele dentro dessas possibilidades, né, do que seriam as consequências. E é aí que essa história fica genial. Isso. Por quê? Antes, os livros, assim como no Scooby-Doo, eles mostravam um ponto de vista, muitas vezes, do investigador, ou então de quem sofreu ali a violência, em busca de redenção, em busca da justiça, e aí você descobre quem você menos espera, nossa, é o assassino. E aí, desse lado não, você começa a acompanhar a jornada de quem cometeu o crime e o que acontece com essa pessoa. Então, dentro da lógica do Dostoiévski, a punição já começa pela própria consciência. Porque ele sabia tanto do que ele estava fazendo que, diferente de uma pessoa ignorante, ele sabia exatamente quais eram as consequências de um ato como esse. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente vive numa sociedade que é brutal, que é violenta pra caramba. Só que quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua culpa ou maior é a sua noção das consequências das suas atitudes. Sim. E o Raskolnikov, ele tinha completa ciência do que ele estava fazendo, o que isso implicaria, onde ele ia parar se ele fosse descoberto, se ele fosse pego. Então, ele fica, inclusive, doente. Ele tá imerso, assim, num mix de confusão, culpa, doença, amarrado nas relações ao redor. E aí você começa a estender a experiência conforme mais pessoas têm contato com ele. Então você se aprofunda na personalidade, na vida e no ponto de vista das coisas, conforme mais personagens vão entrando e você começa a duvidar de todo mundo, a tentar entender o ponto de vista, aí você fica com pena, aí você fica com raiva, aí você fica compadecido, e aí quem você acha, tipo, puta, cara, foge, que aí é encrenca, às vezes é a pessoa que você mais tinha que ter confiado, por contar o amigo dele, né, que de verdade é um mega parceiro, é um amigo que não existe, é quase um anjo da guarda, né, dele. E aí você vê como que a relação com a família dele muda, a relação com as outras pessoas, e você vai vendo também as consequências, e o mais baixo assim, da sociedade, as consequências, por exemplo, do uso do álcool para uma família, ou então da pobreza extrema para uma família. São pontos de vista muito interessantes para uma sociedade, cara, que está, de certa maneira, bem distante da nossa. Mas dá para fazer muitos paralelos ainda, né? Continua uma obra atual, digamos assim. Por quê? Porque ele começa nesse diálogo interno que ele está tendo, né?
Tem vários núcleos da história, não é só esse, mas tudo se acaba nesses pensamentos dele sobre o crime que ele cometeu. No fim das contas, ele descobre que não é fazer bem para a sociedade o que ele queria fazer, né, com esse crime. Sabe que o significa Raskolnikov, o sobrenome? Raskolnikov, a gente tem muito isso na literatura, a gente fala sobrenome alto-falante. Alto-falante, que ele fala sobre si. Sim. Raskol é dividir, divisão. Se você pega um machado e bate na madeira, e você faz isso. Seria Raskolnikov o negócio? Não, seria Raskol. Mas para fazer sobrenome seria Raskolnikov. Então é algo dividido, mas dividido brutamente. Que doideira! Olha que outra coisa que acabou de expandir pra mim, porque a arma que ele usa pro crime é um machado. Sim. Que doideira, cara. Começa a pensar, e aí a gente volta no Napoleão, né? Que tem dois tipos de gente, de pessoas, que conseguem fazer um crime para mudar o mundo e que não conseguem. E ele se perguntava, quem sou eu? Quem sou eu? Aquele que consegue, que lidera, né, esse mundo, ou quem só segue? Ou quem só sofre as consequências. Sofre as consequências, sim. Ou seja, a mulher com sua maldade, o bem para a sociedade que ele fez, então, já foi no segundo plano. Ele começou a pensar muito além. Eu sou um Napoleão ou não? Eu sou a pessoa... Um personagem histórico ou mais sim, um? que consegue, que é capaz ou não? E a gente vê que não, né? Porque o castigo, ele vai atrás dele, dos pensamentos, né? Persegue. Então, já que é um sobrenome inventado, esse sobrenome não existe no russo. Você não vai encontrar alguém chamado Alexei Raskolnikov. Amor, eu não sei. Eu nunca encontrei. Eu não pesquisei, não vou mentir, não sei. Não sei, difícil, porque eu tô pensando aqui, que e uma outra curiosidade do livro também, né? Ele era uma novela na época. Então, toda semana tinha ali uma parte em texto que era lançado num jornal, né? Isso uma não revista. Isso não é novela. Não, novela que eu quero dizer é que ele não foi de uma vez. Não, isso as era pessoas um jeito... acompanhavam os capítulos. Isso era um jeito, antigamente, inclusive eu acho que fora também, de publicar os livros, capítulo por capítulo, nos jornais. Ou revistas, né? Nas revistas, sim. E era super comum. É assim... bastante autores. Aliás, Dostoiévski e Tolstói, né? A gente sempre tem essa comparação. Essas duas referências. Sempre tem essas... A gente divide as pessoas. Quem é você? Do time de Dostoiévski e do Tolstói? Eu sou do Tolstói. Eu fiquei completamente apaixonado pela maneira de contar a história do Dostoiévski. Dostoiévski é muito forte, mas ele me leva num lugar onde eu não quero estar, sabe? Isso que eu acho genial dele. É transmitir essa sensação que, igual ao cinema, o diretor e a história, ela tem que te tocar a ponto de você, de fato, se colocar nas posições da história, da narrativa, né? Sim. E você é onipresente, onisciente, pelo menos você se sente dessa maneira, que até o ponto de vista vai ser conduzido junto com a vontade do diretor. E o Dostoiévski, ele consegue ir para um lugar do pior do ser humano, assim, tipo, da sociedade. É um cara com um ponto de vista quase pessimista mesmo, muito realista. Então, muito pessimista, tanto que no mundo dele não existe, assim, tem só uns pouquinhos, assim, luz de no esperança. fim do túnel, assim. São uns pouquíssimas pessoas. E, inclusive, às vezes, quando as pessoas perguntam por que aconteceu a Revolução Russa, eu recomendo ler Dostoiévski. Só para entender a essência, né? O ambiente daquele tempo. O contexto. É horrível. Dostoiévski, ele sempre trabalhava sob pressão. Porque ele tinha um monte de dívidas, ele não era rico, diferente do Tolstói, ele não tinha tempo. Tanto que muitas... E ele tinha o vício também, né? de jogar, sim, mas ele depois venceu esse vício. Não, Dostoiévski é todo problemático. Tem várias partes obscuras na vida dele. Na biografia. Na biografia. Então... Ele quase morreu também, né? Ele foi pra
pra execução e foi perdoado na hora da execução. Assim, Foi, né? foi. E Tolstói é um cara conde, rico. Tudo bem que ele foi Inteligente, letrado, sim. bem educado. Ele sempre teve tempo para escrever do jeito que ele queria. Uhum. E Dostoiévski não, ele tinha que entregar para Na revista, pressão. na pressão. Então o Dostoiévski sempre tinha inveja, de certa forma, do Tolstói, porque ele tinha mais recursos para ser um autor mais sofisticado do que o Dostoiévski. Acho que por isso que eu gosto mais então do Dostoiévski. Mas o Dostoiévski, ele traz essas questões filosóficas que são muito profundas, tanto que o Nietzsche baseou muito a filosofia dele no Dostoiévski. Dostoiévski não sabia quem é Nietzsche, e vários pensadores falam que Nietzsche é só um personagem dentro dos livros do Dostoiévski. Que eu não discuto, mas realmente as questões filosóficas dele são muito profundas. Então, Crime e Castigo é sobre isso. Não é sobre crime, não é sobre castigo, mas o que tem entre. Uhum. Né? Não, aquela definição que você falou era muito boa, que é uma história... É uma história onde você desde o começo sabe quem é criminoso, qual era o crime, o que aconteceu, e depois, durante 300 páginas, você tem... E daí? Essa definição é muito boa. Um pouquinho do que é essa história que a gente falou, e esse outro, tanto que a gente não tá conversando sobre, que é o e daí. Caraca, que e daí, velho? E daí? Um baita e daí. Agora, sensacional. Mas assim, é um pulo entre crime e castigo, né? Que acontece dentro da cabeça da pessoa, né? Ele realmente não foi aquele psicopata que matou e foi pro teatro à noite. E a saga daquela família Marmeladov. Sim. Caraca, que aflição que é escutar esses trechos pra mim. De miséria absoluta, assim, daquela entrega que são total. Conhecidos do herói principal, uma família que vive na desgraça completa. E você vê que a única vitória para uma família dessa é a morte. É a única saída, prêmio, né? a única redenção, o único alívio. Sim. O respiro, sabe? Quando, tipo, cessa, que você faz... Ai, pronto. Tipo, acabou o sofrimento. Como você consegue falar para essas pessoas, né, que a vida é uma dádiva? É um presente. Para essas pessoas é um castigo. A penitência é tudo isso. Então, um crime cometido por essa pessoa, por uma pessoa nessa condição, é completamente diferente de um crime de uma pessoa que teve tudo que, por exemplo, o Tolstói teve. A pessoa cometeu um crime depois de tudo isso, é uma outra categoria. Agora, um crime aqui embaixo, nessa vivência, nessa desgraça completa, é uma outra... Mas você já meio que deixa de ser humano, né? Não, mas esse é o ponto. Porque você não tem o básico pra te transformar em alguém sociável, sabe? Você tá lidando só com as necessidades mais básicas possíveis, com a maior pressão possível e com tudo contra você ainda. Por você existir já é não é dádiva, mas já é uma vitória, exceção. Né? Exceção, sim. Recomendo a leitura, viu? É um baita no livro. E é isso, né? Você tem adaptações para o cinema, tem adaptações até para quadrinho, sabe? Para de alguma maneira tentar deixar mais palatável, né? Talvez o que me fez amarrar na história de fato, que realmente eu consegui engatar, né? Porque eu já tinha tentado algumas vezes já me aprofundar nessa história, mas o que me fez de fato engatar foi mais vivência. Com o mundo russo? Não só com o mundo russo, com a vida em geral. Porque às vezes que eu tentei quando eu era adolescente, eu não tinha referência, eu não tinha maturidade de mundo, sabe? A visão que a gente vai construindo conforme a gente vai vivendo. Por isso eu acho que... Desculpa. Por isso eu acho que é muito estranho que a gente estuda isso na escola. A gente não entende tá preparado, nada daquilo. É realmente uma ponte que você só consegue fazer de esclarecimento porque aí você começa a fazer os paralelos, né? De tudo que você já viu, de tudo que você já assistiu, de tudo que você já consumiu. Então, é isso. Você precisa de um trajeto
pra chegar e compreender bem o que tá acontecendo. É a mesma coisa, sei lá, você vai ver, tipo, um filme, não sei, vou falar que não vou me atacar aqui, né? Você vê um filme de super-herói. Tá muito estabelecido quem que é o vilão, quem que é o bonzinho, quem que precisa ser salvo, o que que você tem que fazer pra ser considerado uma boa pessoa. Aqui não, as pessoas não são isso. Você não tem verdades absolutas. Essa pessoa é 100% má, essa pessoa é 100% boa. A gente tem um monte de onda. Então, por exemplo, o Game of Thrones, eu acho que ele faz tanto sucesso justamente porque fez, né, muito sucesso, justamente porque o cara conseguiu trazer características históricas pra dentro daqueles personagens e você não consegue botar dentro de uma caixinha, ó, turma do bem, turma do mal. Total. São todos seres humanos e têm seus interesses. Depende de onde você está. E do ponto de vista. Do ponto de vista, né? Onde você está no momento, né? Exato, Quem exato. é mal pra você, quem é bem pra... Mas isso é muito legal. O que ele fez, Game of Thrones, baseado, menos dragões, baseado basicamente na história humana, né? Na história das famílias. Guerra das Rosas... Da Inglaterra, da Inglaterra, assim, Guerra de 100 Anos, Inglaterra e França. E o que o Dostoiévski fez não é uma história pra você assistir à tarde, num sábado e ficar de boa. É pra você duvidar de tudo, pra você reler, pra você se aprofundar. E assim, tem diálogos que duram, sei lá, 40 páginas. Que é uma conversa que tá os dois assim numa sala. Dentro dessa conversa você tem várias camadas, porque ela começa com uma provocação, aí vem com uma tese, aí em cima daquela tese vem uma história, aí dentro da história tem os pontos de vista, aí dentro dos pontos de vista às vezes tem um sonho. Então eu fico pensando, caraca, ele vai abrindo tanto parênteses que depois pra você fechar e amarrar tudo isso pra fazer sentido, se você não tiver essa consciência do que tá acontecendo, do que você tá lidando ali, você se perde, aí as coisas começam a parar de fazer sentido e você vai pra qualquer outra coisa mais palatável, né, digamos assim. Mas se você fizer um esforço, é um negócio, espetacular. É uma experiência única, que quando acaba você sente até os braços vazios. E agora? No que vou me agarrar aqui? Tipo, Não, realmente, essa é a leitura que te faz pensar, evoluir de certa forma, não é entretenimento. E tem vários tipos de literatura que é ok, normal e super legal, mas essa é uma literatura complexa. Né? É uma obra complexa e não é tudo que precisa ser entretenimento, às vezes você precisa realmente ouvir, né, pensamentos de... É engraçado, né? A gente consegue, através de livro, conhecer o pensamento do cara, né? Do Dostoiévski. Porque ele tá explanando, né? Ele tá explanando ali a filosofia dele. Só que o que eu acho mais louco é isso, porque ele consegue criar e explanar isso dentro do ponto de vista de outros seres humanos. Então ele precisou criar pontos de vista para unir com as coisas que ele viu pra gente enxergar o mundo do jeito que ele enxergava. Sim. Porque é mais ou menos essa a concepção da obra. É uma leitura daquela sociedade doente. Então você tá vendo, tipo, um pedacinho que tá muito submerso dentro de riqueza, grandiosidade, um império maravilhoso, mas lá embaixo você tem um submundo que ninguém quer falar sobre. É meio que a gente tem vergonha. Não olha pra essa bagunça aqui, não. E aí, quando você para pra ver essas relações humanas, é onde você mais aprende sobre a condição realmente que te faz ser humano. O que transforma você numa pessoa? O que transforma você num indivíduo? Né? Que você não é igual a nenhuma outra pessoa. Você é uma caixinha. O Ghost in the Shell. Você é um fantasminha dentro da concha aí, mas que não existem dois fantasminhas iguais. As conchas podem até ser parecidas, né? Serem criadas dentro do mesmo lugar, dentro da mesma casa. Sim. Mas são dois jeitos, duas esponjas completamente diferentes, né? Sim. Que vai absorver mais uma coisa, que vai absorver mais outra. E quando você escala isso a nível de sociedade, uma posição errada na sua vida, você fadou muito tempo da tua história, que são os nossos traumas, né?
E aí, isso fica muito claro dentro da personagem de cada um deles. E o investigador, de certa maneira, ele é até sádico. Porque ele sabe como se comporta um criminoso, ele sabe como se comporta um assassino. Ele tem uma profunda experiência no que ele tá fazendo. Então, por isso que eu acho que ele brinca tanto com a cabeça desse cara inexperiente. Porque se fosse um cara mais perigoso, se fosse alguém que estivesse oferecendo risco para a sociedade, ele teria tomado uma atitude muito antes. Só que não, ele vai dando corda. De certa forma, ele é o Dostoiévski. Ele fica lá vendo... Deixa eu ver onde vai dar essa história. Deixa eu ver qual vai ser a próxima camada de desculpa que ele vai trazer pra mim. Cara, é muito louco. E aí você fica até agoniado quando esse cara aparece, porque ele não vai direto ao ponto. Né? Então ele vai ali costurando, aí ele conta uma história, ele vem e fala, nossa, que surpresa, não imaginava te encontrar aqui. O que você tá fazendo aqui hoje? Igualzinho dessa série Colombo. A nossa série inteira foi feita baseada no crime. Então, gente, é isso. Foi esse vídeo sério, desse jeito, do jeitinho que vocês queriam. Exato. E mais uma recomendação, então, aproveitando. A série Barry. Porque, não é? Agora a gente conversando aqui, eu falei do Dexter. De novo vai ser baseada no Dostoiévski. Baseada no Dostoiévski. E é uma série de comédia. Começa como uma comédia, começa depois muito engraçada, vai, tipo, cara. meio cringe, vai, né, pra um lado mais... Mas, cara, ela faz assim. Faz. Porque você tem momentos ainda que você dá risada, que você fala, nossa, não, é sim, Barry. Claro. Mas, assim, agora, a gente tá no momento da série... É a última temporada mesmo. Season finale. São 4 temporadas, cara. Cada episódio, 30 minutinhos. Muito bom. Na HBO. O enredo é o seguinte, é um cara que é um assassino profissional, ele é um assassino de aluguel. Então ele tem um agente que cuida ali dos trabalhos, ele só vai lá executar. Então o cara cuida de tudo, do dinheiro, de quais serão as próximas missões, tal, não sei o quê. E um belo dia esse cara tem um trabalho em Los Angeles pra fazer. Então ele vai lá matar uma pessoa em Los Angeles, só que esse cara que ele vai matar frequenta uma aula de teatro. E aí esse matador, ele vai lá matar um cara em Los Angeles. E aí quando ele senta pra esperar o cara sair da aula, ele começa a escutar o professor falando e ele se descobre, ele fala, nossa, eu quero ser um ator, eu quero ser isso daqui. Aí vai pro momento que são ótimos atores fingindo ser péssimos atores. O que é muito legal de você imaginar. É difícil de fazer. Super difícil. E aí, o negócio vai escalonando, vai indo pra uns caminhos malucos. Tem a galera da Chechênia que se envolve ali também na história. Enfim, é um assassino de aluguel que vai estudar pra ser um ator. Não deixar de trabalhar. Mas tem Crime e Castigo no meio também. Nossa, tem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, hein? Vidiaço, né? Vidiaço. Ou seja, eu acho que aqueles 4... vão pirar. Vão odiar também. Vão falar assim, nossa, o cara falou pra caramba e não falou nada. Como não sempre. Deixou a Dasha falar. Que nossa, não manja nada disso, daquilo. Paciência. Mas, gente, é isso. A gente falou muito, na verdade. Como assim não falou nada? Falou pra caramba. Contamos o livro inteiro, basicamente. As nossas percepções, claro. Que são coisas diferentes aí de um profissional do ramo, que faria ali um resumo pautado por capítulos, os momentos, a profundidade de cada um dos personagens. Aí você vai lá em alguma palestra da Casa do Saber, que deve ter alguma palestra do Crime e Castigo, com filósofos profissionais atuando. Aqui são amadores. É a várzea da filosofia. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Dá um like também. Ajuda demais a gente. Se bem que agora a galera já deve ter ido embora já. Com certeza. Esse é aquele momento do vídeo que faz uma barriguinha. Sim, são os fortes que ficaram. Só os fortes sobrevivem. Tchau.